Algo impossível acaba de acontecer. Enquanto o visitante interestelar 3I Atlas fazia sua aproximação mais próxima do nosso Sol, ele fez algo que deixou os cientistas completamente perplexos. Ele acelerou dramaticamente. Não o aumento gradual de velocidade que você esperaria das forças gravitacionais, nem o empurrão sutil da pressão da radiação solar. Isso foi diferente, foi explosivo. E então ele ficou azul. Mais azul que o próprio Sol. Deixe-me dizer isso novamente. Um cometa antigo que estava congelado no espaço interestelar por potencialmente bilhões de anos, de repente começou a brilhar com uma temperatura de cor mais quente do que a superfície da nossa estrela. Isso não deveria ser possível. Se você quer entender o que realmente está acontecendo com o objeto mais misterioso a entrar em nosso sistema solar desde Oumuamua, clique nesse botão de gostei agora mesmo, porque o que eu estou prestes a mostrar vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre visitantes interestelares. Vamos começar pelos fatos, porque eles já são impressionantes por si só. Os astrônomos Chi-Cheng Lin, do Observatório Lulin, em Taiwan, e Carl Battams, do Laboratório de Pesquisa Naval dos Eshwaukeran, rastrearam o 3I Atlas intensamente por meses. O que eles documentaram nos dias finais antes do periélio deixou a comunidade científica correndo atrás de explicações. O brilho do cometa não aumentou apenas gradualmente à medida que se aproximava do Sol. Ele explodiu em intensidade no dobro da taxa que estava clareando antes, 2 vezes mais rápido. Nas 2 semanas que antecederam o periélio, o 3I Atlas estava perdendo aproximadamente 5,7 decicotimes 10 a 28 moléculas de água por segundo. Isso é 40 vezes mais vapor de água do que estava liberando apenas um mês antes. 40 vezes mais. Um cientista o descreveu como uma mangueira de incêndio a todo vapor, mas isso nem sequer captura a pequena escala. Isso é mais como ligar o pod a todos os hidrantes em uma grande cidade simultaneamente. Antes de prosseguirmos, certifique-se de estar inscrito e com as notificações ativadas, porque o que está acontecendo com este objeto está se desenvolvendo em tempo real, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Mas é aqui que a coisa fica verdadeiramente bizarra. A análise do espectro revelou algo que está tirando o sono dos astrônomos. A luz do cometa ficou mais azul do que o próprio espectro do Sol. Pense no que isso significa por um momento. A temperatura da superfície do Sol é de cerca de 5.800 graus Kelvin. Essa temperatura produz a luz branco-amarelada que vemos todos os dias. Para o 3I Atlas parecer mais azul que o Sol, sua fonte de emissão precisaria ser mais quente. Significativamente mais quente. Estamos falando de temperaturas que simplesmente não ocorrem em superfícies de cometas naturais, mesmo em aproximações próximas a uma estrela. O que pode ser curioso com o desvio para o azul. Indica a presença de moléculas de carbono específicas, C2 e compostos amidogênios. Essas são assinaturas de sublimação ativa de gelo, sim, mas a intensidade e a temperatura de cor não correspondem a nenhum modelo de aquecimento solar passivo. Este não é um cometa sendo aquecido pela luz solar. Isto é algo gerando seu próprio calor em temperaturas que desafiam uma explicação simples. Agora, você pode pensar que isso é apenas um comportamento normal de cometas levado a um extremo. Cometas aquecem perto do Sol, o gel vira gás, eles ficam mais brilhantes. Física padrão, certo? Exceto que o 3I Atlas Longitudinal está seguindo a física padrão. A taxa de mudança está errada, o timing está errado. A temperatura de cor está errada. E o que estamos vendo não corresponde ao que sabemos sobre cometas do nosso próprio sistema solar, ou mesmo de Borisov, o outro cometa interestelar bem estudado. Telescópios espaciais, SOHO, Stereo-A e o novo satélite GOES-19, todos equipados com coronógrafos que podem observar objetos próximos ao Sol, capturaram imagens durante este período crítico. E o que eles viram deixou os pesquisadores profundamente intrigados. O cometa apareceu como uma mancha fraca, mas notavelmente alongada. Mas aqui está o estranho. Ele não tinha uma cauda de poeira visível, nenhuma. Apenas este brilho azul esticado, sem o rastro característico de poeira que os cometas normalmente produzem. Todo cometa que já estudamos produz poeira. É o que torna suas caudas tão espetaculares, a luz solar refletindo em incontáveis partículas de detritos sendo sopradas para longe do núcleo. Então, onde está a poeira do 3I Atlas? Deixe um comentário abaixo com seus pensamentos, porque o que estamos olhando aqui não se encaixa em nossas categorias confortáveis. Alguns cientistas propuseram uma explicação que parece razoável na superfície,
Eles sugerem que, inicialmente, o gás dióxido de carbono estava escapando do cometa a uma distância de cerca de 3 unidades astronômicas do Sol. Este Dwarhatex Cos 2 teria estado a arrefecer a superfície do núcleo, agindo essencialmente como uma camada protetora que impedia a sublimação da água. É como uma camada refrigerante mantendo o gelo mais profundo congelado, apesar do aumento da radiação solar. Mas então algo mudou. Essa camada protetora se esgotou, e quando isso aconteceu, o gelo de água por baixo foi subitamente exposto à radiação solar intensa e direta. O resultado? Um aumento explosivo de brilho e atividade, já que bilhões de toneladas de gelo de água começaram a sublimar de repente tudo de uma vez. Essa é a explicação convencional. E é plausível, mas há um problema. Não explica a cor azul, não explica a aceleração, e não explica por que o timing ainda foi tão preciso, como se um interruptor tivesse sido acionado exatamente no periélio, a outra possibilidade. E é aqui que as coisas ficam desconfortáveis para alguns pesquisadores. A composição do núcleo do 3i Atlas pode ser ou fundamentalmente diferente de tudo o que vimos antes. Lembre-se, este objeto não se formou em nosso sistema solar. Ele se formou em torno de uma estrela diferente, em um ambiente estelar diferente, com condições químicas diferentes, possivelmente bilhões de anos atrás. E se sua estrutura interna não se parecer em nada com os cometas com os quais estamos familiarizados? E se houver algo dentro desse núcleo, algum processo, algum material, algum mecanismo que ainda não entendemos? O telescópio espacial. James Webb observou o 3I Atlas em agosto, antes da passagem pelo periélio. O que ele encontrou adiciona outra camada a este mistério. O espectrógrafo infravermelho próximo de Webb revelou que este cometa foi transformado por bilhões de anos de bombardeio de UCOSAT, raios cósmicos. Estamos falando de raios cósmicos galácticos, partículas de alta energia que permeiam o espaço interestelar, atingindo a superfície do cometa continuamente por eras. Simulações de computador sugerem que os raios cósmicos penetraram aproximadamente 15 a 20 metros de profundidade na superfície do cometa, criando o que os cientistas estão chamando de uma crosta irradiada profunda. Aqui está o que isso significa. Esta crosta não se assemelha mais ao material intocado do sistema estelar de origem do cometa. Ela foi cozida pela radiação por tanto tempo que se tornou outra coisa. As camadas externas são agora uma casca de material processado por radiação, mais dura, mais densa, quimicamente transformada do que era originalmente. Mas aqui está a questão crucial que ninguém pode responder. O que está debaixo dessa crosta? Se o brilho explosivo e o brilho azul estão vindo de material que foi exposto pela erosão solar dessa crosta protetora, então podemos estar vendo a composição original do cometa pela primeira vez. Material que se formou em torno de outra estrela, química de um ambiente estelar diferente, compostos que não existem naturalmente em nosso sistema solar. Romain Madiolo, do Real Instituto Belga para a Aeronomia Espacial, disse algo que deveria nos fazer parar. Ele disse que o 3i Atlas é agora um produto de sua jornada interestelar, em vez de onde ele veio, pelo menos na parte externa. Mas, e se a jornada criou algo ainda mais incomum? E se bilhões de anos de bombardeio de raios cósmicos não apenas alteraram a química da superfície, e se criaram algo inteiramente novo? Vamos falar sobre a aceleração, porque é aqui que as explicações convencionais realmente começam a falhar. Quando os cometas se aproximam do Sol, eles experimentam forças não gravitacionais. À medida que o gel sublima e o gás é expelido da superfície, ele cria um impulso, como um motor de foguete natural. Vimos isso inúmeras vezes com cometas do Sistema Solar. É bem compreendido. É previsível, mas a aceleração do 3i Atlas é diferente. A taxa é muito alta, o timing é muito preciso, e a direcionalidade sugere algo mais organizado do que um outgassing aleatório de um núcleo irregular e cambaleante. Múltiplas equipes de pesquisa notaram que o padrão de aceleração não corresponde aos modelos padrão de cometas. Alguns sugeriram discretamente, em artigos técnicos, com linguagem cuidadosamente escolhida, que a relação impulso-massa observada exigiria um objeto de densidade extremamente baixa ou um mecanismo de outgassing, ou como, muito eficiente, ou com tradução, ou esta coisa é principalmente oca, ou se algo está gerando impulso de uma maneira muito mais eficiente do que a sublimação passiva do gelo. E depois há a cor. Eu sempre volto a isso porque é o detalhe que mais incomoda os físicos. Para o 3i Atlas brilhar em azul, realmente azul, não apenas com desvio para o azul no espectro, mas parecendo visualmente mais azul que o Sol, é necessária uma fonte de calor. A fluorescência natural das moléculas de gás pode produzir cores sim. Vemos brilhos verdes de compostos de carbono, azul esverdeado de cianeto.
Essa é a química normal dos cometas, mas isso é diferente. A intensidade é muito alta, né? A temperatura de cor é muito extrema. É como se algo dentro do cometa estivesse queimando. Não queimando quimicamente, não há oxigênio no espaço para combustão, mas gerando calor através de algum processo que produz temperaturas que excedem em muito o que o aquecimento solar por si só pode fornecer. Um pesquisador, falando sob condição de anonimato, descreveu-o como termodinamicamente problemático. Essa é a maneira dos cientistas dizerem: isso não deveria estar acontecendo. Se você está achando isso tão perturbador quanto a comunidade de pesquisa, compartilhe este vídeo, porque esta história não está recebendo a atenção do mainstream que merece. Deixe-me mostrar por que o timing importa tanto. Quando o 3I Atlas atingiu o periélio, seu ponto mais próximo do Sol, ele estava sendo atingido por aproximadamente 770 watts de energia solar por pé quadrado. Isso é intenso. Isso é suficiente para vaporizar gelo de água, para sublimar dióxido de carbono congelado, para aquecer rocha até que ela brilhe. Mas aqui está o detalhe: o brilho explosivo e o brilho azul não aconteceram gradualmente à medida que o cometa se aproximava do periélio. Eles aconteceram, de repente, bem no momento da aproximação máxima. O aquecimento natural é gradual. À medida que você se aproxima de uma fonte de calor, a temperatura sobe suavemente. A curva de resposta deve ser previsível. O que o 3i Atlas fez foi mais parecido com um caput feito de limiar, como se algo tivesse sido ativado em uma temperatura específica ou em uma distância específica do Sol. Alguns observadores notaram, cautelosamente, em fóruns e discussões informais, em vez de artigos oficiais, que isso se parece com um sistema que estava dormente até atingir uma condição de disparo. Aí ele ligou. Agora eu sei o que você está pensando. Isso não poderia ser apenas um limiar na sublimação de algum gelo exótico? Algum composto que permanece estável até atingir uma temperatura específica e então sublima explosivamente? Absolutamente, isso é possível. Essa é a explicação que a maioria dos cientistas espera que seja correta. Mas qual composto, qual química produz essas características exatas? Equipes de pesquisa executaram simulações usando todos os compostos de gelo conhecidos, todas as combinações moleculares exóticas que poderiam plausivelmente existir em um cometa. Nada se encaixa perfeitamente. A cor azul requer emissão de alta temperatura. A aceleração requer impulso sustentado e direcional. A cauda sem poeira requer uma composição que seja quase puramente volátil, com material sólido mínimo. Cada peça individualmente poderia ser explicada por química exótica, mas natural. Mas todas juntas, a probabilidade cumulativa começa a se aproximar da impossibilidade. Vamos falar sobre o que aconteceu durante o periélio, porque é aqui que a história fica realmente interessante. Da perspectiva da Terra, o 13 Atlas estava diretamente atrás do Sol durante sua aproximação mais próxima. Blackout. Observacional completo, não podemos ver o que aconteceu durante aquelas horas críticas. Mas aqui está o que sabemos. O cometa entrou mostrando um comportamento incomum, mas explicável. Ele saiu brilhando em azul e acelerando. Algo mudou durante essa passagem. Algo aconteceu quando não podíamos observar. O astrônomo amador Worachat Bumplod, da Tailândia, revisou imagens de satélite meteorológico GOES-19 e avistou o que parecia ser o 3I Atlas se movendo através da coroa do Sol. Se verificado, e a NASA ainda não confirmou isso, seria a primeira imagem de coronógrafo de um objeto interestelar durante o periélio, mas mais importante, pode nos mostrar o que aconteceu durante aquelas horas cegas. Múltiplas espaçonaves estão agora posicionadas para coletar mais dados. A Hera da ESA e a Europa Clipper da NASA tiveram trajetórias que potencialmente se cruzaram com a cauda iônica do 3I Atlas. Se qualquer uma das espaçonaves amostrasse essa cauda, se detectassem a composição do material que está sendo ejetado, poderíamos finalmente entender o que está gerando o brilho azul. Os íons são consistentes com o gelo normal de cometas? Ou há algo incomum, elementos ou isótopos ou compostos que não correspondem a nada em nosso sistema solar? A espaçonave JUICE da ESA observará o 3I Atlas até o final de novembro, mas os dados não serão transmitidos de volta à Terra até o início do próximo ano devido a restrições de comunicação. Portanto, estamos em um período de espera. Os dados estão sendo coletados, mas não veremos os resultados por meses. Aqui está o que estamos observando enquanto o cometa se afasta do Sol. Primeiro, o brilho azul persiste. Se ele desaparecer rapidamente à medida que o cometa se afasta do periélio, isso sugere que o aquecimento solar foi o principal motor. Se ele continuar, se o cometa permanecer anormalmente brilhante e azul mesmo enquanto esfria, isso sugere uma fonte de energia interna. Segundo, a aceleração continua,
Os cometas tipicamente diminuem sua aceleração não gravitacional à medida que se afastam do Sol e o outgassing diminui. Se o 3I Atlas mantiver o impulso, isso é significativo. Terceiro, fragmentação. O aquecimento intenso no periélio o quebrou? Se virmos múltiplos fragmentos, isso nos diz sobre a integridade estrutural. Se ele permaneceu intacto, isso também é informativo. Quarto, a poeira. Se o 13I Atlas começar a produzir uma cauda de poeira normal à medida que esfria, isso sugere que o comportamento incomum estava relacionado à temperatura. Se ele permanecer livre de poeira, depois, isso nos diz algo fundamental sobre sua composição. O cometa estará visível novamente da Terra em meados de novembro, emergindo do brilho solar. Observatórios profissionais estão preparando campanhas de observação abrangentes. O professor Avi Loeb tem sido vocal sobre a necessidade de uma investigação minuciosa do 3I Atlas. Ele não está alegando que seja artificial, deixe-me ser claro sobre isso. Ele está dizendo que as características incomuns justificam uma atenção científica séria e que não devemos descartar anomalias apenas porque nos deixam desconfortáveis. Loeb solicitou que a NASA libere imagens de alta resolução do 3I Atlas tiradas pela câmera HiRISE no Mars Reconnaissance Orbiter, quando o cometa passou perto de Marte. Essas imagens, se existirem, poderiam mostrar detalhes da superfície que nos ajudariam a entender o que este objeto realmente é. Até agora, a NASA não confirmou se essas imagens foram tiradas ou por que não foram liberadas, caso existam. Vamos abordar a pergunta óbvia que todos estão pensando, mas que a maioria dos cientistas não fará em voz alta. O 13 Atlas pode ser algo diferente de um cometa natural? A resposta honesta é: não temos dados suficientes para descartar nada definitivamente. As características que estamos observando, o brilho azul, a aceleração explosiva, a cauda sem poeira, o timing preciso, são consistentes com química exótica, mas natural. Elas também são consistentes com outras possibilidades que deixam os pesquisadores desconfortáveis em discutir. Se você estivesse projetando uma sonda para sobreviver a bilhões de anos, viajando pelo espaço interestelar, você precisaria de proteção contra a radiação cósmica, como uma crosta externa espessa de material processado. Uma fonte de energia dormente que se ativa perto de estrelas, fornecendo energia para observação ou correção de curso, produção mínima de poeira, para reduzir detritos que possam danificar instrumentos sensíveis, um meio de aceleração para ajustes de trajetória. Não estou dizendo que o 3I Atlas seja isso, estou dizendo que as características que observamos coincidem com o que se esperaria de tal projeto. Isso não prova nada, isso significa que devemos coletar mais dados antes de tirar conclusões. Aqui está o que torna este momento tão significativo. Pela primeira vez na história humana, temos a tecnologia para estudar objetos interestelares em detalhes, para analisar sua composição, rastrear seus movimentos, medir suas propriedades. O 13 Atlas é apenas o terceiro visitante interestelar confirmado que detectamos. Cada um nos surpreendeu. Oumuamua acelerou de maneiras que não puderam ser explicadas pelo outgassing padrão. Borisov foi relativamente normal, mas revelou química de um ambiente estelar diferente. Agora, o 13 Atlas está brilhando em azul, acelerando drasticamente e desafiando nossos modelos de como esses objetos devem se comportar. Talvez todos os três sejam apenas objetos naturais com propriedades incomuns. Talvez o universo seja mais diverso do que nossa experiência limitada nos mostrou. Essa é a explicação mais simples, e provavelmente está correta, mas o brilho azul continua a incomodar os pesquisadores. O padrão de aceleração não se encaixa perfeitamente, o timing parece muito preciso. E quando múltiplas anomalias aparecem no mesmo objeto, em algum momento você tem que perguntar: estamos perdendo algo fundamental sobre o que é possível? As próximas semanas serão críticas. Enquanto o 3I Atlas se move através de sua fase pós-periélio, enquanto nossos instrumentos coletam mais dados, enquanto as espaçonaves analisam amostras de sua cauda, obteremos respostas. Talvez essas respostas revelem química natural exótica que expanda nossa compreensão de como a matéria se comporta no espaço interestelar. Talvez elas nos mostrem que temos pensado de forma muito estreita sobre o que os objetos interestelares podem ser. Ou talvez, só talvez, elas nos forcem a fazer perguntas que nunca pensamos que teríamos que responder. O que é certo é que o 3I Atlas tem a nossa atenção. A comunidade científica está observando de perto. Os dados estão sendo coletados de múltiplas fontes, e o que quer que descubramos mudará algo na forma como entendemos esses visitantes misteriosos de entre as estrelas. Este objeto tem viajado por potencialmente bilhões de anos. Ele sobreviveu a condições que mal podemos imaginar, e agora está dando um show, brilhando em azul, acelerando dramaticamente, comportando-se de maneiras que desafiam uma explicação fácil.
O universo está falando conosco através deste visitante. A questão é, o que ele está tentando nos dizer? Se você achou esta análise convincente, esmague esse botão de gostei e inscreva-se para receber atualizações à medida que esta história se desenrola. Deixe seus pensamentos nos comentários. O que você acha que está causando o brilho azul? Química natural ou algo mais? Compartilhe este vídeo com alguém que é tão fascinado por mistérios cósmicos quanto você. Este é o tipo de descoberta que nos lembra por que estudamos o cosmos. Por que apontamos nossos instrumentos para a escuridão e perguntamos: o que mais está lá fora? O 3i Atlas está nos mostrando algo que nunca vimos antes. Quer esteja revelando nova física, nova química ou algo ainda mais profundo, estamos prestes a descobrir. Obrigado por assistir e vejo você no próximo.